porque o fim da lei é Cristo. Será que Cristo, ele acaba com a lei? A lei termina quando Cristo faz o seu sacrifício? Ou temos um tesouro escondido na Bíblia ou na tradição religiosa? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje vamos falar sobre o fim da lei é Cristo. Como temos pessoas enganadas através desse versículo, dessas palavras. Provavelmente Paulo escreveu aos Romanos, outros dizem que foram outros que escreveram, não importa quem escreveu, o que importa é que está aí como uma palavra de orientação para nós, uma palavra dentro das Escrituras Sagradas. E é isso que nos importa. E a questão agora é, o fim da lei é Cristo? Então a lei acabou e nós entramos na era da graça? Ou será que não entendemos nada? A religião, das duas uma, ou não entendeu, ou faz de conta que não entende. A questão é que Cristo, ele é a própria lei de Deus e ele não pode se anular. Nós vamos mostrar para você hoje que existe um tesouro escondido na tradução da Bíblia. Na tradução você já vai encontrar um tesouro. Ela poderia ser, já que é uma tradução para esclarecer as coisas, ela deveria ser uma tradução mais clara, né? Para esclarecer, ser clara, redundante, mas é o óbvio que nós precisaríamos. Muito bem, vamos então abrir o livro, abra sua Bíblia, você que acompanha com a Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo é o 4. E ele diz assim, ó, por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então veja só, o fim da lei é Cristo. E aqui as pessoas fazem a grande confusão. Aqui, pastores, pregadores, que pregam, né, não são todos, mas que pregam a anulação da lei, se utilizam disso para dizer, olha, é o fim, acabou. Mas não é isso que está acontecendo. Para nós desenterrarmos esse tesouro, e eu sempre recomendo que você faça isso, vamos ler também um versículo. É bom ler o texto inteiro. Não temos tempo aqui por causa do tempo, né? Para não ficar vídeo muito longo. Mas vamos voltar um pouquinho para ver do que está se tratando aqui. Porque você não pode ler um versículo isolado. Tem uma hora na Bíblia, você não pode ler uma passagem isolada. Tem uma hora na Bíblia que Deus disse para Balaão. Balaão perguntou se ele poderia ir lá com os homens para amaldiçoar Israel. E Deus disse, vá. Mas você só vai falar o que eu disser. Ok, o Balaão foi. Só que depois, a Bíblia fala que Deus ficou irado porque ele foi. Ué, mas Deus não mandou ele falar, não disse para ele vá? Mas se você ler a Bíblia, a história toda, antes de Deus falar para ele vá, Deus já tinha dito, não vá. Então, existe um contexto, e nós temos que entender o contexto, senão nós não vamos entender a palavra de Deus. Amém? Veja aqui, Paulo, ou seja lá quem escreveu, eu vou ler até do versículo 1 em diante. Olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho, está falando dos judeus que não creram, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Sim, eles tinham zelo por Deus, mas não creram em Yeshua. Porém, não com entendimento. Lembra que eu falei no vídeo passado? Eu acho que foi no vídeo passado, se não foi, me perdoe. Que Yeshua, ele veio trazer, ele não veio anular a Torá, mas ele veio tornar plena, veio trazer o conhecimento pleno. Aqui ele está dizendo que eles não tinham conhecimento pleno, era um conhecimento limitado. Olha só, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, não estavam plenos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeita à que vem de Deus. Então o que acontece? Aqui nós podemos entender o seguinte, aqueles judeus que não creram em Yeshua, eles desconheciam a justiça de Deus. Por quê? Nós
precisamos de ter o quê? De sermos purificados dos nossos pecados. Nós precisamos de ser justificados. E os judeus estavam acostumados a ser justificados com sangue de animais, que eram oferecidos no templo. Só que essa era estava terminando. E eles não entenderam a justiça de Deus, que Deus preparou que não fosse mais sangue de animais, mas o sangue do justo Yeshua HaMashiach, que seria derramado. Por quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, não conheceram o plano de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, querendo fazer a justificação com as próprias mãos, poderíamos entender assim, não se sujeitaram a que vem de Deus. Às vezes a pessoa, hoje acontece isso também no meio cristão, inclusive, a pessoa, ela não conhece a justiça de Deus, que é a Torá, o Shabat, as festas bíblicas, guardar mandamentos, a validade da lei de Deus. E ela não conhecendo, ela faz estabelecer a justiça dela mesma, ou do pastor que ela herdou, enfim, e ela desconhece e ela vai acabar negando, infelizmente. Tomara Deus que Deus abra os olhos para que as pessoas entendam. Só que olha só, agora você pode entrar no contexto. Paulo está dizendo, ou seja lá quem for que escreveu, está dizendo que aqueles judeus no passado desconheciam a justiça de Deus e procuravam estabelecer sua própria. E por isso eles não se sujeitaram quando a justiça de Deus apareceu. E aí ele fala por quê? Ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. De novo, para quê? Para a justiça. Os judeus no passado estavam tentando estabelecer a sua própria justiça, serem justificados lavando a mão cerimonialmente, fazendo rituais e sacrificando animais no templo. Assim eles achavam que eles iam encontrar o reino de Deus. Fazendo isso, cada vez mais eles se aperfeiçoando, eles iriam encontrar o reino de Deus. E como eles não conheceram, não se deram a conhecer o plano de Deus, a justiça de Deus, que é enviar o seu filho, o Messias, que estava anunciado pelos profetas, mas eles não reconheceram, o que aconteceu? Eles então não se sujeitaram. Eles não se sujeitaram à própria vontade do próprio Deus, né? A própria vontade de Deus, vamos dizer assim. Eles não se sujeitaram. E eles não conheceram. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Eles não conheceram o quê? O fim da lei. Mas não o fim. Veja só, não era para o judeu abandonar a lei de Deus. É isso que as pessoas confundem. Não era, Paulo não abandonou a lei de Deus, Pedro não anulou a lei de Deus. Não era para abandonar a lei de Deus. Era para eles entenderem a finalidade da lei de Deus. Qual o plano de Deus. Porque o fim da lei, eles não entenderam qual que era o motivo. O fim da lei é Cristo. Eles estão esperando por algo que eles acham que vão alcançar, fazendo lavagem cerimonial, fazendo rituais, sendo que o objetivo que eles estão procurando alcançar através disso estava diante deles, na pessoa de Yeshua. Mas eles, e mesmo com a morte e ressurreição, estava ali sendo dispensada a graça através de Yeshua. Então, aqueles judeus que olharam para Yeshua ou para sua mensagem e reconheceram isso, entenderam o fim da lei. Eu vou explicar o fim da lei já, tá? A finalidade, na verdade. Eles entenderam e eles continuaram guardando a lei, mas agora eles passaram a ser justificados através de Yeshua. Eles já sabiam, não é lavar as mãos cerimonialmente que vai me justificar, não é sacrificar um animal no templo que vai me justificar. Eu continuo precisando de justificação e eu vou ser justificado através de Yeshua. E vou continuar guardando a lei. E toda vez que eu ferir a lei, uma vez que eu quebrar um Shabat, por exemplo, eu vou pedir perdão a Deus e vou, através de Yeshua, vou pedir o perdão e vou ser restaurado para que eu não quebre mais o Shabat. A lei, ela continua. E aqui nós podemos ver, olha só. Porque
Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora veja o que é esse fim. Aqui está o tesouro escondido. Porque não, um judeu que crê, que passa a crer no Messias, se ele lê isso aqui, ele não vai entender como um cristão. Não vai entender como um cristão de jeito nenhum. Nós conhecemos histórias de judeus, rabinos, que creram no Messias e que, lendo Mateus, e começou a ler o Novo Testamento, que chama de Novo Testamento, ele começou a ler, só de ler Mateus, ele falou, Jesus é o Messias. Coisa que, às vezes, muito cristão de 40 anos de igreja não entendeu. Ele diz que é o Messias, mas ele não reconheceu o Messias da lei. Ele já entendeu. Por quê? Porque o judeu, ele tem... É por isso que eu falo, isso é muito importante. Um erro grande que a igreja tem. A pessoa não conhece nada de Bíblia. Começa a ler o Evangelho, o Novo Testamento. Ou então vai lá para João. Não. Primeiro, leia a Torá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pode até ler o Novo, mas leia a Torá. Pode até ler o Novo, mas leia o Antigo. Pode até ler, né, os livros da Nova Aliança, mas leia da Antiga Aliança. Porque ali está a lei de Deus. E depois, quando você vier para o Novo Testamento, que chama de Novo Testamento, você vai entender. Se você chegar aqui porque o fim da lei, você nem vai questionar. Por quê? Você sabe que a lei é impossível dela ter um fim. É impossível. Então, isso aqui só pode ser uma coisa. Finalidade. Vamos lá. Porque o fim da lei, olha só. No grego é telos. E o que é telos? Palavra primária, telo. Estabelecer um ponto, um objetivo. Porque o objetivo da lei é chegar a Cristo. É isso. O objetivo. Por qual a finalidade de você fazer um curso de direito, por exemplo? O fim do curso de direito é formar um advogado ou uma advogada. Para a pessoa pegar depois a carteirinha da OAB e falar, não existe mais lei, porque eu cheguei no fim dela. Acabou. É isso que acontece? Não, a pessoa lá chega e ali ela deve buscar o conhecimento jurídico e ela vai praticar. Então, o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei, da Torá, é levar a Cristo, porque é Cristo que vai tornar a Torá plena na pessoa. Assista o vídeo anterior. Cristo vai tornar a pessoa plena. Esse é o objetivo. O que mais? Fim, né? Como eu te falei, é o fim de uma faculdade. Você se forma. Você não tem mais a obrigação de ir para a faculdade, mas você é um profissional. Término, ou o limite no qual algo deixa de ser, né? Então, a lei conduziu até você chegar àquele que vai te dar plenitude. Mas o que deixa de ser? A gente pode entender o quê? O sacrifício deixou de ser. Porque o sacrifício foi feito por Yeshua perfeitamente. Aí fala, sempre do fim de um ato ou estado, o fim de um ato, de um curso ou de um estado, mas não o fim de um período de tempo. Não é o fim do tempo, do período da lei de Deus. Olha, o período da lei passou. Não, mas não o fim de um período de tempo. Fim, o último em uma sucessão ou série. Veio a aliança com Abraão, veio a aliança com Adão, com Abraão, com Davi, com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi, com Yeshua, e tem mais alianças que eu não estou lembrando agora. Mas
Veja só, o último em uma sucessão ou série, eterno. Olha só, eu não tinha visto isso. Eterno. O fim ele também é o quê? É algo que a finalidade da Torá é chegar a Cristo, que vai eternizar a Torá. Vai instituir agora, está feito. Agora você vai encontrar a plenitude através de Yeshua. Aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim, resultado, fim ao qual todas as coisas se relacionam. E aí vem outros sinônimos. Ok? Então nós podemos entender de uma forma mais tranquila que a finalidade, o que o judeu não entendeu? A finalidade da lei é chegar a Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você também. Da mesma forma como os judeus passaram por isso, não creram, não entenderam a justiça de Deus e por isso eles não entenderam a finalidade de Cristo, muitos cristãos também não entenderam a justiça de Deus e não entenderam que Cristo aponta para a lei. Que Cristo é a lei, ele não consegue ver a justiça, ele não consegue ver a Torá de Deus na pessoa de Yeshua HaMashiach. Esse é um tesouro escondido. A finalidade da lei é apontar para Cristo, que torna a lei de Deus em sua plenitude nas nossas vidas. Amém? Que o Eterno te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.